Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Esdras, nosso sétimo encontro. Vamos trabalhar Esdras capítulo 4, do versículo de 1 a 16. Ouçamos nossa leitura. Os adversários de Judá e Benjamim ouviram falar que o pessoal vindo do exílio estava construindo o templo de Javé, Deus de Israel. Então foram procurar Zorobabel, Josué e os chefes de família. E lhes disseram: queremos colaborar com vocês na construção, porque nós buscamos o mesmo Deus que vocês e lhe oferecemos sacrifícios, desde que Assaradom, rei da Síria, nos instalou aqui. Zorobabel, Josué e os chefes de família de Israel responderam: não construiremos juntos o templo do nosso Deus. Nós construiremos sozinhos um templo para Javé, o Deus de Israel. Pois foi isso que Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Então a população local começou a desmoralizar os judeus e intimidá-los, para que interrompessem a construção. Subornaram conselheiros para que fizessem fracassar os projetos dos judeus. Isso durante todo o tempo de Ciro, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Logo no começo do reinado de Xerxes, a população local escreveu uma carta acusando os habitantes de Judá e Jerusalém. No tempo de Artaxerxes, Mitrídates, Tabel e outros companheiros seus escreveram para Artaxerxes, rei da Pérsia, cartas contra Jerusalém. O texto do documento foi redigido em escrita em língua aramaicas. Depois Reum, governador da Samaria, e o secretário Samsai escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém uma carta nos seguintes termos: o governador Reum, o secretário Samsai, colegas juízes, legados e funcionários persas, povo de Uruk, Babilônia, Susa, ou seja, Elam, e outros povos que o grande Assurbanipal deportou das suas terras, instalou nas cidades da Samaria e outros lugares do lado ocidental do rio Eufrates, e assim por diante. O texto da carta que mandaram é o seguinte: ao rei Artaxerxes, saudações da parte de seus súditos que moram no lado ocidental do rio Eufrates. Comunicamos ao rei que os judeus, vindos de junto de vossa majestade e que voltaram para Jerusalém, estão reconstruindo a cidade rebelde e perversa. Estão consertando suas muralhas e já refizeram os alicerces. Que o rei tome conhecimento, se reconstruírem as cidades e consertarem as suas muralhas, eles nunca mais pagarão impostos, tributos e pedágio. E o rei ficaria prejudicado. Dado que nós vivemos às custas da coroa, não podemos tolerar essa ofensa ao rei. Por isso lhe comunicamos o que está acontecendo. Investiguem os anais de seus predecessores, e o rei poderá ver que essa cidade é rebelde e causa prejuízo aos reis e províncias, e que dentro dela se pratica a subversão, desde os tempos mais antigos. Por isso é que essa cidade foi destruída. Queremos que o rei saiba de uma coisa,
Se essa cidade for reconstruída e suas muralhas forem reformadas, ele perderá logo os territórios do lado de cá do rio Eufrates. Então, esta é a nossa leitura do dia de hoje. Versículo 1. Os adversários de Judá e Benjamim ouviram falar que o pessoal vindo do exílio estava construindo o templo de Javé, o Deus de Israel. Os adversários eram os burocratas que trabalhavam na província persa da Samaria e que Judá estava subordinada. Judá se sente humilhada por ser subordinada a esta província, que era uma província persa. Havia uma tendência anti-samaritana por parte dos judeus. Então, os rivais de Israel são os descendentes dos colonos que a Síria, quando destruiu o reino do norte, o reino de Israel, essa população, então, foi colocada nessa região. E a população da região foi colocada em outras regiões no Império Assírio. Os colonos estrangeiros tinham aprendido a venerar Javé junto com seus deuses. Eram pessoas que fizeram secretismo religioso irreconciliável com a fé israelita. Alguns desses colonos tiveram de desocupar suas terras durante a expansão do rei Josias, que foi rei do ano 640 a 609. Ele era rei de Judá. Quando o reino do norte já não existia mais. As terras desses colonos foram recuperadas com a queda de Judá. Devolveram judeus favorecidos, ao verem os judeus favorecidos pelo Império Persa, por Ciro, os vizinhos se posicionaram contra. Numa política contrária. A construção do templo significava o aumento do poder de Israel na região. Versículo 2. Então foram procurar Zorobabel, Josué e os chefes de família, e lhes disseram: queremos colaborar com vocês na construção, porque nós buscamos o mesmo Deus que vocês, e lhe oferecemos sacrifícios, desde que Assaradom, rei da Síria, nos instalou aqui. Buscar Deus significa honrar, invocar, especialmente no templo. A atitude desses povos representa um perigo grave para a comunidade judaica. Uma coisa é estrangeiros serem incorporados por conversão religiosa. Outra é colher um grupo sincretista que iria contaminar o culto a Javé. A partir deste versículo, tem início a fonte aramaica, o escrito em arameu. Queria terminar no livro de Esdras, capítulo 6, versículo 18. Zorobabel era o chefe civil, descendente de Davi, e Josué era o chefe religioso. Assim, os habitantes da Samaria vão procurar a autoridade civil e a autoridade religiosa. Eles querem participar da construção, mas a verdade eles não podiam ser aceitos, pois significava construir um templo por mãos impuras. Versículo 3. Zorobabel, Josué e os chefes de família de Israel responderam: não construiremos juntos o templo do nosso Deus. Nós construiremos sozinhos um templo para Javé, o Deus de Israel, pois foi isso que Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. Os judeus rejeitam a ajuda dos samaritanos. Eles apelam para a autoridade de Ciro, imperador da Pérsia. Vemos que Zorobabel não nega nem questiona se os samaritanos
e os colaboradores de Judá adoravam Javé. Ele não entra neste assunto. As autoridades fazem vistas grossas àqueles que queriam colaborar, visto que havia um preconceito racial, visto que havia os samaritanos misturados com outros povos. A miscigenação. As autoridades judaicas não podiam reconhecer que um povo poderoso, um grupo fortificado, que queriam oferecer ajuda, tirasse mais tarde o controle da construção daqueles que haviam retornado do exílio. Só os deportados do exílio da Babilônia eram legítimos para a construção do templo. Aqui nem faz referência aos judeus que permaneceram em Judá quando as autoridades e os poderosos do Reino do Sul foram para o exílio. Os inimigos de Judá eram os descendentes de pagãos exilados pelos reis da Síria, no que era o reino de Israel, o reino do norte, em 722. Um dos reis que fez este exílio dos pagãos para o reino do norte foi Assaradom, que foi rei de 681 a 669 a.C. Versículo 4. Então a população local começou a desmoralizar os judeus e intimidá-los, para que interrompessem na construção. Para que interrompessem a construção. Inicia a política de intimidação, a desmoralização dos judeus, depois que as autoridades religiosas e políticas negaram a ajuda da população. Os pobres judeus que ficaram na terra de Israel durante o período do exílio eram contrários ao movimento deuteronomista, que nasceu na época do rei de Judá, Josias, que reinou de 640 a 609. O livro do Deuteronômio foi encontrado no Templo de Jerusalém, durante uma reforma do santuário. Este grupo foi beneficiado por Nabucodonosor, que lhes deu terras em Judá. Os repatriados não eram a favor do cooperativismo, que na volta acentuava a mentalidade de gueto fechado, cujo interesse era não se contaminar. Isto é, o judaísmo mediante o contato com aqueles judeus que se misturaram com pagãos. O atraso da reconstrução do templo a que se deve a obstrução dos inimigos de Judá. Posição diferente que encontramos no profeta Ageu, que favorecia a construção. Contra o projeto de reconstrução, encontramos também fatores econômicos e a miséria de grande parte dos repatriados. Versículo 5. Subornaram conselheiros para que fizessem fracassar os projetos dos judeus. Isso durante todo o tempo de Ciro até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Aqui se diz que os opositores, que eram sincretistas, fizeram oposição à reconstrução do templo de 537 até o ano 522 a.C. O trabalho só recomeçaria no ano 520, segundo ano do reinado de Dario, que foi rei de 522 a 486. Eles usarão meios legais para boicotar os judeus que chegaram. Houve um plano, uma aliança com os conselheiros do rei para que a reconstrução não fosse realizada. Versículo 6. Logo no começo do reinado de Xerxes, a população local escreveu uma carta, acusando os habitantes de Judá e Jerusalém. O fato pode ter acentuado quando Xerxes voltava depois de reprimir uma rebelião no Egito, entre a primeira e a segunda guerra dos persas com os gregos. Devemos ter em mente os processos da reconstrução do templo. A primeira obra foi de Sheshbazzar, narrada em Esdras capítulo 5, versículo 16, enquanto a segunda parte da obra foi realizada por Zorobabel e Josué.
Sheshbazzar desentulhou as ruínas do templo, nivelando o terreno, enquanto Zorobabel e Josué começaram as fundações do segundo templo. Vemos as manobras desleais dos samaritanos para impedir a reconstrução. Daí nós já podemos vislumbrar também, não só pela mestiçagem, né, a forma como eles uniam o culto a Javé, mas também com o culto de outros deuses, e a oposição dos samaritanos à construção do templo, o ódio que os judeus vão, na história, começar a ter com esse grupo. Versículo 7. No tempo de Artaxerxes, Mitrídates, Tabel e outros companheiros seus escreveram para Artaxerxes, rei da Pérsia, com cartas contra Jerusalém. O texto do documento foi redigido na escrita em língua aramaica. Artaxerxes I reinou de 465 a 424. Vemos a presença de Tabel como um dos assinantes. Era um funcionário persa local na Samaria e se opôs à reconstrução do templo. Mitrídates era um funcionário persa e líder dos samaritanos. O aramaico era a língua que se falava na região. No judaísmo, após o exílio da Babilônia, o povo falava arameu. O hebraico será reconstruído para ser a língua religiosa. No livro de Esdras, a partir do capítulo 4, versículo 7, o texto estará em aramaico. A sociedade hebraica vivia no meio hostil, sufocada pelos samaritanos. Versículo 8. Depois, Reão, governador da Samaria, e o secretário Sansai escreveram ao rei Artaxerxes contra Jerusalém uma carta nos seguintes termos. Reão era, na época, governador da Samaria. Ele vai escrever, então, ao rei Artaxerxes, dizendo que Jerusalém era uma cidade rebelde e prejudicial ao rei. Sansai era o secretário real, era um escriba e era responsável pela correspondência oficial da região, lá na Samaria. Versículo 9. O governador Reão, o secretário Sansai, colegas juízes, legados e funcionários persas, povos de Uruk, Babilônia, Susa, ou seja, Ela. Na Samaria, ainda existiam colônias de elamitas, descendentes dos rebeldes, deportados por Assurbanipal, ao derrubar seu irmão Samassumukim. Povos de Uruk. Este grupo foi assentado na Samaria pelo Império Assírio. Susa eram grupos étnicos que habitavam a Samaria, opositores à reconstrução do templo. Era uma das principais cidades do Império Persa. Eles foram reassentados na Samaria, que se situava ali na região de Elam. Assurbanipal foi o último grande rei do Império Neo-Assírio. Foi rei de 669 a 631. Foi ele que deportou povos estrangeiros e estabeleceu esses povos na Samaria. Samassumukim se rebelou contra seu irmão. Ele morreu no ano 648 a.C. Versículo 10. E outros povos que o grande Assurbanipal deportou das suas terras e instalou nas cidades da Samaria e em outros lugares do lado ocidental do rio Eufrates, e assim por diante. O lado ocidental do Eufrates abrange a Síria e as terras do Reino do Norte, Israel, na Samaria. Como vimos, este Reino do Norte foi destruído pelos assírios em 722 a.C. Versículo 11. O texto da carta que mandaram é o seguinte: ao rei Artaxerxes, saudações da parte de seus súditos que moram no lado ocidental do rio Eufrates. Versículo 12.
Comunicamos ao rei que os judeus, vindos de junto de vossa majestade, e que voltaram para Jerusalém, estão reconstruindo a cidade rebelde e perversa. Estão consertando suas muralhas e já refizeram os alicerces. Diante desses 2 versículos, na carta, os samaritanos e suas autoridades estão denunciando Judá de forma perversa. Eles respondem à negação dos judeus que não permitiram que eles ajudassem na reconstrução do templo, porque os judeus não queriam profanar o templo, a reconstrução do templo, com povos sincretistas. A reconstrução das muralhas de Jerusalém transformava a cidade em praça forte, e isso assustou as populações vizinhas. Versículo 13. Que o rei tome consciência, se reconstruírem a cidade e consertarem suas muralhas, eles nunca mais pagarão impostos, tributos, pedágios, e o rei ficará prejudicado. A acusação é falsa, fruto do medo e ódio contra os judeus. Naquele tempo, a rebelião dos vassalos não era de pegarem armas, mas de não pagar impostos, tributos, prometidos por juramento de vassalagem ao rei dominante. Sabemos que Neemias, governador de Judá, pagou fielmente os tributos. Os inimigos acusam os judeus de supostas intenções, mas não são verdadeiras. Versículo 14. Dado que nós vivemos às custas da coroa, não podemos tolerar essa ofensa ao rei. Por isso lhe comunicamos o que está acontecendo. Se Judá não paga os tributos e impostos, o rei não tem como pagar seus funcionários. A sonegação impede que os funcionários reais recebam seu salário. Preocupação em causa própria, onde o serviço público vive dos impostos recebidos. Assim, os subordinados buscam a aprovação do superior, denunciando outros súditos. Mudam-se os personagens, mas a mesquinhez na história continua a mesma. Versículo 15. Investiguem os anais de seus predecessores, e o rei poderá ver que essa cidade é rebelde e causa prejuízo aos reis e províncias, e que dentro dela se pratica a subversão desde os tempos mais antigos. Por isso é que essa cidade foi destruída. O ser humano é mesquinho. Aqui vem referido aos predecessores da Babilônia, e supõe que os arquivos deles estejam conservados. Judá mantinha sua fidelidade a Javé e não se submetia a qualquer autoridade que quisesse que o povo perdesse sua identidade. Versículo 16. Queremos que o rei saiba de uma coisa: se essa cidade for reconstruída e suas muralhas forem reformadas, ele perderá logo os territórios do lado de cá do rio Eufrates. Os denunciantes fingem uma Jerusalém capaz de encabeçar uma rebelião geral, ou ao menos contagiar com seu exemplo de desobediência. Judá era um ponto estratégico na região vizinha, era próxima do Egito. Para fomentar o ódio, nada melhor que a intriga. Então, esse é o texto que nós vimos, depois vamos dar continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.